Aí o cara assiste o episódio, chora e tem que gravar vídeo. Difícil. E aí, gente, PH Santos aqui e hoje vou falar sobre o 10º episódio, a season finale de Game of Thrones, a 6ª e maravilhosa temporada. Avisos, tô nervoso. A cara é de choro, o eco é porque ainda tá ficando tudo pronto aqui. Eu não sei o que falar. Antes de eu ir pra opinião do episódio em si, deixa eu comentar um pouco. Game of Thrones a gente começa a amar esse negócio há 5, 6 anos atrás. E a gente se envolve, né? A gente acaba vivendo por isso. Assim, a nossa vida, a gente tem as coisas dela. A gente tem o trabalho, casamento, a gente tem cuidar dos filhos, a gente tem isso, tem aquilo. Mas só que a gente dedica sempre um momento da nossa vida, 50 minutos por semana, a sentar e receber a arte que a gente, né? Que a gente gosta. No meu caso, o entretenimento visual, o audiovisual. E aí eu faço isso há sei lá quantos anos com Game of Thrones. Só que quando acaba, não termina. Eu vou lá, venho gravar um vídeo, vou estudar, vou ler vou ler o RPG, vou ler os livros, vou gravar um podcast, vou comentar com amigos. É como se ele fosse muito além do que só um seriado. E aí, como tudo na vida, assim como o Senhor dos Anéis, como tudo que você faz na sua vida, você espera recompensas. É raro encontrar uma pessoa, eu sei que tem, mas é raro encontrar uma pessoa que não faça as coisas buscando recompensa, ou seja, felicidade, amor, dinheiro, satisfação, não importa. E Game of Thrones, nessa temporada e exclusivamente nesse episódio, entregou o que eu espero do audiovisual, recompensas. É muito piegas o assunto, é extremamente piegas. Eu tô falando num tom meio estranho, mas porque é difícil abordar esse episódio, explicando esse episódio, ele não precisa ser explicado, mas a arte é isso, né? Essa convulsão de sabores, saberes, alegrias, tristezas de vez em quando. Muito bem, começando pelo fim, como vocês gostam, mais uma vez, desculpa a cara de choro. Ver Jon Snow sendo coroado é demais pra mim. Uma cena muito linda, uma cena muito importante, porque como eu havia falado no vídeo anterior, é uma cena que vai trazer o conflito da próxima temporada. O Baelish, né, o Mindinho quer descer e por isso ele precisava da Sansa, ou seja, ele quer ir pro sul conquistar o Westeros. E o Jon Snow quer subir, porque ele precisa ele precisa defender o Westeros dos Caminhantes Brancos, o que pra mim, pro fã de Game of Thrones, é a única luta válida, é o fato. Então, o conflito de Winterfell da próxima temporada tá posto. Tenho medo do que o Mindinho pode fazer com o Jon Snow, tenho medo do que o Mindinho pode fazer com a Sansa, tenho medo do Mindinho rondando o Winterfell, tendo ele sido recentemente, e como é que eu posso dizer, o querer dele não ter sido atendido. Pra mim é o Mindinho mais perigoso que existe, mas vai ser um ótimo conflito, é um mal necessário, é um conflito necessário, e a próxima temporada aguarda muita coisa boa por conta disso. Lyanna Mormont, mais uma vez, minha filha, né, eu adotei Lyanna Mormont, que atriz interessante, deu um texto muito bem, um texto bom, um texto correto, só que voltando um pouquinho mais na cena, ela inicia de uma maneira maravilhosamente linda. A gente tem uma linguagem de cinema, a gente tem uma linguagem audiovisual fantástica, porque nos é revelado que Jon Snow é filho da Lyanna Stark, a irmã do Ned Stark. Jon Snow é sobrinho do Ned Stark e sobrinho da Daenerys, porque ele é... Eu vou explicar em outro vídeo isso, para ficar claro para todo mundo, mas enfim, foi revelada a teoria de que o Jon Snow é filho de Targaryen com Stark. A transição da imagem, porque era difícil, como é que o Ned ia dizer Jon Snow, né? Não tinha como isso acontecer. Então o que é que foi feito? Mostra os olhos escuros do pivete, né? Até um quê digital ali aconteceu e tudo mais. Faz o fade, né, no olho do Jon Snow. É uma cena linda e é interessante porque quando nós encontramos o verdadeiro Jon Snow, a verdadeira origem de Jon Snow, nos é dado também o que nós sempre esperávamos do Jon Snow, que é ele assumindo o que talvez não seja seu por direito, mas é seu por dever. É um episódio cheio de catarses, é um episódio cheio de glórias. Eu vou falar muito ainda sobre esse episódio, vou passar aqui umas 3 semanas falando sobre esse episódio, vou fazer mais um pouco essa semana que vem, enfim. Se eu deixar alguma coisa fora desse vídeo aqui, tenha nervo. Mas deixa eu focar no início do episódio, que foi uma das coisas mais lindas que eu vi em Game of Thrones. Eu não lembro, e me corrija se eu estiver errado, se aconteceu um primeiro ato tão bonito de um episódio de Game of Thrones. Eu acho que o primeiro ato da série em si, no geral, o primeiro episódio, o primeiro ato do primeiro episódio, é tão interessante quanto. Mas aqui, a gente esperava o quê? A gente esperava batalha, zoada, confusão, grito, porrada e tudo mais. E nós tivemos o quê? Uma tranquilidade.
As cenas foram colocadas com a passividade absurda. Um elemento de roteiro que é muito utilizado em Hollywood, a passividade antes da grande revelação. Uma trilha sonora fantástica, revelando como as pessoas agora vão se vestir para enfrentarem um futuro próximo, né? No caso da Cersei, ela escolhe o preto. Ela escolhe o luto, ela escolhe a morte. Eu só acho que ficou um pouquinho longo o lance da Margaret tendo que defender, tendo que, sei lá, tentar revelar pro Alto Pardal o que é que ela achava que ia acontecer. E eu não gosto porque quando isso acontece, a trilha sai. É como se você tivesse gastado tempo para algo que vai se destruir daqui a pouco. Então, tanto faz o Loras Tyrell ter feito o xizinho lá na testa, tanto faz a Margaret ter tentado salvar ele ou não. Poderia ter sido um pouquinho mais rápido esse meizinho, entretanto, tudo isso porque eu queria que a trilha voltasse, o pianinho voltasse, ficasse lindo e maravilhoso. A Cersei finalmente vestiu preto, né? É a Black Queen, vamos chamá-la assim, é a rainha negra dos Sete Reinos. E é uma rainha muito interessante, porque a gente precisa de um conflito no sul e nós ganhamos um conflito no sul. O conflito do norte eu já falei, e o conflito no sul é a Cersei, Jaime, os Tyrell e Dorne. Dorne foi retratada, colocaram Varys em Dorne, foi até estranho, Varys em Dorne, depois o Varys já aparece lá no navio e tal, foi meio estranho, mas enfim. Aqui embaixo já está muito bem organizado os conflitos, né? Como é que a Cersei vai ser uma rainha perversa, má? E aí, o terceiro ponto do conflito, que é a Daenerys chegando em Kingsland para combater Cersei. Se você pensar bem, quais serão os vilões? Toda temporada cria um vilão. Eu achei que eles iam perdurar um pouquinho mais o Alto Septão, o Alto Pardal. Mas não. A Cersei vai ser a grande vilã da próxima temporada. Ela já tá maquiavélica, ela já tá do mar, então é isso que se aprontou. Lá no norte, talvez o Mindinho seja o vilão e os Caminhantes Brancos. E aí, para Daenerys e pro sul, a Cersei é a vilã. Interessante, um joguinho de xadrez muito bem montado de Game of Thrones. Meereen, muito bem, o Tyrion voltou. Desde o último episódio, o Tyrion voltou. Esse Tyrion aí é o Tyrion que tem falas interessantes, o Tyrion que tem poder em convencer. Engraçado porque nós temos o quê? Game of Thrones dando voz aos desmerecidos. Jon Snow recebe o poder no norte. Tyrion é mão da Daenerys. A Daenerys também é uma renegada, é uma mulher, uma renegada que apanhava do irmão, que foi vendida pelo irmão para os Dothraki, vendida, né? Entre aspas, arranjada, simplesmente arranjada. Nós temos os três, o Tyrion anão, caçoado por todos, Theon Greyjoy, Yara Greyjoy também, renegada lá nas Ilhas de Ferro. Então nós temos os renegados ganhando voz, ganhando peso. É quase que um reflexo, uma metáfora da nossa sociedade, onde hoje as minorias têm poder, têm voz. Esse episódio teve sutilezas interessantíssimas. Quando a Septã, uma menina lá do Shame, quando ela tá deitada, tem coisas de direção fantásticas nesse episódio. Por exemplo, sai fumacinha do rosto dela. Quando o Tommen vai se matar, gente, o Tommen se matou, gente. A câmera ela fica quadrada lá, fica focada. Ele sai do quadro como quem resolve pensar um pouco mais e daí entra no quadro decidido a se matar. Muito bem feita, muito bem dirigida, mostrando que não precisa, né, as câmeras ficar loucas assim, andando e tal. Não, uma câmera parada, uma câmera de tripé, onde o ator sai, o ator entra e o ator, no caso, se joga, né? Tem outra cena dessa forma, quando a Daenerys e o Tyrion estão conversando, a Daenerys acabou de dispensar o Daario e ela desce as escadas, a câmera tá parada do lado de cá, focando o Tyrion um pouco resignado, talvez um pouco com medo também de ser jogado fora, como o Daario Naharis, e a Daenerys descendo as escadas e os dois já conversando, o diálogo já é iniciado. A câmera parada, com calma, deixa que os atores entrem na cena, deixa que os atores entrem na tomada e aí dali tem o primeiro corte e se inicia o diálogo dele e ele recebe lá a mão do rei, a mão da rainha no caso, né? Que machismo da minha parte. E temos a virada de mais um personagem na história. Arya, a assassina, né? A Arya the Killer. Ela tá fichando todo mundo lá da lista dela, enfim. É uma jornada que eu preferia que ela utilizasse isso por outra coisa e não pra vingança. É legal quando não se concretiza, é legal quando isso não acontece de fato. Quando acontece eu fico meio, poxa, né, ela devia se preocupar com outra luta, com outro problema, não sei. Mas enfim, a vingança dela, a gente esperou por isso, né? Ver o Walder Frey morrendo, eu sei que não é muito cor de Deus, mas vamos ver como é que a Arya vai se adequar ao Westeros, a isso tudo que eu coloquei. Qual conflito que ela vai trazer para o Jon Snow e para os demais. Qual conflito que o Bran vai trazer para os demais. Muita coisa para comentar nesse episódio, eu vou organizar ainda
as coisas que eu quero comentar com calma, mas no geral é isso. Se o último episódio foi o melhor episódio para muita gente, esse para mim é um episódio tão bom quanto ou melhor. Eu não posso fazer diferente a não ser dar 5 estrelas para esse episódio. A direção impecável, as revelações no ponto, e o mais interessante é que ele revelava e não ficava vomitando em cima daquilo ali. Ele revelava algo e partia para outro problema, revelava algo e partia para outro problema. Ficou parecendo uma fanfic, mas muito interessante, muito bonito. Como eu disse, voltando, a direção linda, a montagem maravilhosa. Na Cidadela, quando o Sam entra na Cidadela, dá para você perceber tudo, as grandes galerias abertas, as grandes, o tanto de luz entrando, afinal ali é um local de estudo, é o local de estudo. São os detalhes, são as pequenezas, os planos enquadrados, a ideia da morte do Tom que fazem, para mim, esse episódio perfeito e até melhor do que o último episódio. Game of Thrones mudou, minha gente, mudou muito. Reassista o primeiro episódio e veja como Game of Thrones é diferente. Como é bom ser recompensado por aquilo que você gosta. Deixa sua pergunta, porque vai ter mais um pouco. Eu vou fazer 2 mais um pouco, parte 1, parte 2. Então deixa sua pergunta, eu vou responder todas. O que você quiser que eu elabore melhor, comenta aqui embaixo. Se você gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Como é que eu vou viver um ano sem Game of Thrones? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e tchau!